Pai Celestial, nós diante de Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos reconciliou contigo, portanto, podemos estar na Tua presença com liberdade, nos dirigir a Ti como nosso Pai Celestial. Senhor, obrigado por tal privilégio e nós queremos, Senhor, desfrutar disso de uma maneira real, intensa, porque nós necessitamos de Ti, pelo iluminar do Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra, que é tão rica e eficaz, que tem, de fato, genuinamente transformado a nossa vida. Essa é uma realidade incontestável para cada um de nós, porque são experiências genuínas que nós temos tido contigo, por meio do Teu Filho amado. Isso tem, de fato, mudado a nossa vida, tem, Senhor, ampliado a nossa percepção da razão do nosso viver e tem, Senhor, aumentado a nossa esperança na pátria celestial que nós tanto anelamos. Obrigado agora por estarmos aqui juntos, para considerarmos a Tua palavra com o coração aberto, porque estamos diante de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e que conhece todas as coisas. Conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas motivações. E nós estamos aqui tão somente para agradar a Ti, Te louvar, Te adorar, Te exaltar, porque Tu és digno de tudo isso. E fazemos isso em nome de Jesus. Oramos também para que o Vitor seja, nesse momento, um instrumento nas Tuas mãos, para que, por esse canal, o Senhor possa falar-nos aquilo que nós necessitamos para ser Amém. renovados e supridos na nossa fé. Em nome dele Amém. te oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. O assunto é muito bom. Realmente, a armadura de Deus, no livro de Efésios, né? A partir do versículo 10 em adiante, é um assunto que, quando você entra a investigar, né, se informar, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Eu mesmo, confesso para os irmãos, com a Lília, nós vimos de um grupo pentecostal pré-tribulacionista, e para nós era mais importante a batalha espiritual que a armadura de Deus. Você vê como que a gente vai trocando os valores. É. Inconscientemente, a gente perde o foco central dessa abordagem, né? E nós podemos começar lendo, irmãos. Eu pedi aos irmãos para abrir as Bíblias no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, né? Vamos ler só o versículo 10, por favor, algum irmão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. E esse é central. Com esse versículo, nós precisamos ter, primeiro, interiormente claros, para nós abordarmos o resto. Por quê? Porque quando ele vai abordar a armadura de Deus, você pode ver que tem um subtítulo, né? Ele não começa falando da armadura, começa falando sobre ser fortalecidos. Então, esse fortalecimento que está falando aqui, em base a tudo que foi falado, não podemos tirar só uma frase e dizer você fortalecido. Você tem que ter todo o contexto de ser fortalecido. E o que Paulo se encarregou é de apresentar a verdade. E de que maneira? Efésios é um livro extraordinário que vai nos apresentar a pessoa de Cristo em primeiro lugar. Irmãos, não temos como ser fortalecidos na força de seu poder se a gente não está em Cristo, se não está na fé, se não está realmente convicto daquilo, né, irmãos? Não tem como. Por quê? E aí entra o versículo 11, né, que é o em questão, né? Revestivos de toda a armadura. Você vê, aqui a afirmação diz não é de alguma parte, é toda a armadura. Então não adianta você pegar só o escudo da fé, né? Falar assim, ou a espada só, né? Não, aqui a armadura tem que ser toda. Revestir, essa palavra também. Revestir. Isso nos lembra que nós, para revestir de algo, primeiro tem que sair algo, né? E Paulo vai falar isso no capítulo 4 dele, do mesmo livro. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. Você está vendo? Então, irmãos, esse é a base para nós começar a falar da armadura de Deus, né? E aqui ele vai dizer assim, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. E esse é o objetivo, irmãos.
No passado, eu confesso para os irmãos, eu pegava a Bíblia para sair e expulsar demônio para todo lado, né? Para impor as mãos nas pessoas. E eu falava que eu era um soldado de Cristo para expulsar Satanás. Saía procurando problemas, vamos falar, né? Você já viu aquele que procura problemas por todo lado? Eu era um, né? Onde tinha problema, estava eu para solucionar, né? E o senhor não está falando isso. A armadura que ele está falando para você se revestir é para ficar firme. E, irmãos, como é preciosa a palavra. Porque o que o senhor nos coloca com essa armadura é para nós ficarmos firmes em Cristo. E, e não é nossa capacidade, é na força do seu poder. E agora, irmão, você vai ver esse versículo 12, que é o que todo mundo tenta explicar, né? E tem um versículo para cá, explicação para lá e vai, né? Versículo 12, algum irmão para ler, por favor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, e uma coisa que eu fiquei agradecendo hoje o dia inteiro ao Senhor por essa luz que eu ganhei. Porque quando nós falamos da expressão nossa luta não é contra a carne, senão contra principados, o que está querendo dizer assim, que a luta espiritual não é numa víntica da carne, não é nas coisas da carne. É o que está falando. A esfera não é na esfera carnal, ou a esfera daqui deste mundo. Então, a única maneira de nós poder entender isso é quando nós estamos andando na esfera espiritual. Porque Paulo, ele tem essa clareza, né? Vai dizer isso aqui, capítulo, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Aí que interessante que Paulo vai falar. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Algum irmão, por favor? Porque, embora andando na carne, não militamos ou lutamos, Isso. né, segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmão, a esfera da batalha espiritual é na mente e no coração. Tá vendo como que é? Porque é na mente e no coração que nós fazemos a escolha de servir a Deus ou não. Eu escolho servir a Deus na mente e no coração. Quer ver? Segunda aqui, Filipenses, né, capítulo 3, ele vai falar assim, né? Versículo 3. Porque nós é que somos da circuncisão. E Paulo, ele sofria muito com os judaizantes, porque eles davam muito ênfase com a questão da circuncisão, né? Então eu falo assim, a circuncisão não é nada, gente. Nós, ó, que vem que ele está falando aqui, porque nós que somos a circuncisão, quem é que é da circuncisão? Os que não adoramos, os que adoramos a Deus no Espírito. Olha só, você está vendo o campo de batalha é o Espírito, andar no Espírito. Olha como que é. E nós gloriamos em Cristo Jesus. E que mais? E não confiamos na carne. Está vendo, né? Que coisa maravilhosa, né? Paulo, ele vai descrever nessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo, ele vai mostrar que ele realmente não confia na carne. E se alguém podia confiar na carne, ele vai dizer, eu muito mais, né? E aí você tem toda a descrição das qualidades que ele podia se apoiar. Mas tudo isso ele tem como refúgio para ser achado nele, não tendo a justiça própria, mas a justiça que provém da fé. Então, irmãos, É, o ponto de partida é isso. E você vê, irmãos, aqui eu preparei um slide para nós poder compartilhar, né? Eu vou tentar aqui apresentar para os irmãos aqui. Vamos ver. Vamos ver se está aqui, ó.
Então, os irmãos lembram que nós começamos a desenvolver as verdades ouvidas e ali nós deixamos Sim. pendentes a questão da armadura, né? E deveria fazer uma revisão sobre tudo, mas não vai dar tempo. Como é muita abordagem, eu vou passar direto para esse assunto, né? Como a gente entendendo que os irmãos já pegaram os versículos, já foram lá, já leram, né? Toda aquela abordagem que nós fizemos na reunião anteriores. Mas você vai ver, por exemplo, aqui, quando nós vamos voltar no versículo 10, né? Do capítulo 6 de Efésios, vamos voltar de novo. Quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força de seu poder. Para entender melhor isso, irmãos, nós precisamos ir lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20 ou 21. Olha que lindo. Aqui nós lembramos a abordagem que Paulo vem querendo que nós, rogando por nós, para que realmente nós sejamos cheios do pleno conhecimento de Deus e de conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. E ele conclui essa expressão com o versículo 20 e 21 de capítulo 3 de Efésios. Olha que vai falar lá. Aí vai falar assim: ora, aquele que é poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme a seu poder que opera a nós. Nem nós. Exatamente. Ó, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, ó que clareza, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. E nós precisamos falar amém, porque, irmãos, Amém. provém dele, Amém. a força do seu poder, provém dele. E teve Amém. um irmão que tava sem força, né, irmão? Agora você vai ficar com força, viu, irmão? Hoje eu tô bem, tô bem fortinho. Glória a Deus. Irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 3, se está aqui o versículo, ele fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E não é aquela expressão de que alguns colocam ali no carro, você já reparou que coloca aqui, eu tudo É. posso naquele. Não é esse sentido, né, irmãos? Porque, Uhum. lamentavelmente, tem pessoas que pegam frases ou versículos que interessam a pessoa e colocam como slogan, né? Para fazer ou para que Deus intervenha para fazer alguma coisa para eles. Então, todo posso naquele que me fortalece. Eu quero um carro, ele me fortalece para comprar um carro. Não é esse o sentido. Você vai ver, irmão, se você ler o capítulo 3, que nós não vamos ter tempo de ler, mas capítulo 3 de Efésios, é muito importante entender que o objetivo desse poder não atua em favor desse homem daqui de baixo. Ele atua em favor daquilo que Deus realizou em Cristo, que está acontecendo no nosso Amém. coração. Amém. Amém. Isso, irmãos, é o ponto de partida, porque senão a gente começa eu tenho o poder, né? Você vê esses desenhos animados, é, tinha um desenho que eu assisti quando era pequeno, né? E ele pegava a espada e fazia, eu tenho um poder e um poder e tal, né? Não, não é assim, não, irmão, por favor, não. Ó, e aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E aqui, irmãos, eu fiquei muito contente, a minha experiência, né? Porque realmente nós precisamos lembrar, embora nós estamos familiarizados com esse versículo, 2 capítulo 12, versículo 9 ao 10, vai nos dizer, né, vai nos trazer aquela luz tão maravilhosa de que Paulo, na experiência dele, né, nós lembramos, Paulo estava numa situação onde ele estava em fraqueza e pediu ao Senhor por 3 vezes para que ele atendesse isso. Então, como qualquer um de nós, se nós olharmos nossa experiência, quantas vezes nós não clamamos ao Senhor em nossas fraquezas, em nossas situações, para o Senhor intervir, né? E muitas vezes, assim como Paulo, nós não vimos contestação de Deus em relação ao que nós queríamos. Agora, o que nós deveríamos é ter o que Paulo teve como experiência, né? Não é Amém. fantástico. Então, ele me diz, né? A resposta do Senhor. Irmãos, eu fico feliz quando ele não responde. Quando ele responde a nossa oração. Porque, irmãos, quando nós nos aproximamos ao Senhor com sinceridade, você não vai Amém. ouvir uma voz do céu dizendo assim, ô filho meu, faz isso. Não, não é assim, né? Na vida com Deus, nós temos tendo experiências progressivas, onde nós
ganhamos certas sensibilidades que Deus não aprova determinadas coisas na nossa vida. Decisões que nós Verdade, irmão. tomamos que não está a aprovação de Deus. Você não precisa nem orar ao Senhor, você já sabe. Deus não está aprovando. E o Verdade. espírito interior, ele incomoda a nós em relação às coisas, porque nós estamos nesse mundo e temos que lidar com coisas desse mundo. Então, em nosso lidar com este mundo, nós às vezes queremos mover a mão de Deus para intervir, né? Como foi aquela experiência que até o irmão na reunião anterior, o irmão Faganelli, ele trouxe aquele capítulo, eu acho que é o 16, né, de Lucas, ou 14, não lembro bem, que diz assim, irmão, pediu para o Senhor que interviesse na repartição dos bens, né? E o Senhor fala assim: quem me constituiu repartidor entre vós, né? Então, aqui em nosso coração, às vezes, longe as pessoas, em nossa intimidade com o Senhor vem nos falar e reprovar. Eu não vou colocar minha mão nessas coisas. E quanto mais rápido nós ganhamos sensibilidade, mais rápido nós deixamos de quebrar a cabeça, irmãos. Às vezes, nossa insistência com as coisas. Aqui, Paulo insistiu 3 vezes só. E com 3 vezes foi suficiente, porque Deus respondeu para ele. Qual foi a resposta do Senhor? Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Oh, glória a Deus! Porque o Amém. poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que afirmação, né, irmãos? Aleluia, irmão. Oh, irmão, que coisa. A gente acha que fraqueza é sinal de debilidade, de coisa negativa, né? Mas fraqueza aqui para Deus, tem uma fraqueza aqui, irmãos, que é quando você. Fraqueza, o sentido de fraqueza é quando você recorre, depende de Deus. Não é fraqueza no sentido, porque tem muitas pessoas que estão fracas, mas não recorrem ao Senhor. Não buscam a força de seu poder para eles viverem ancorados, para eles buscar a vontade de Deus. Aqui, irmãos, fraqueza, porque por nós mesmos não conseguimos agradar a Deus. Você vê como que é o sentido? Então, quando eu quero fazer a vontade de Deus verdadeiramente, então eu experimento na minha fraqueza o poder de Deus para realizar a sua vontade em minha vida. Amém. Você vê como muda agora? Verdade. É para a Sim. realização da sua vontade esse poder, viu, irmãos? E diz assim: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousse o poder de Cristo. Aleluia! Ah, Amém, Oh, irmão. glória a Deus. Amém. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quando nós servimos a Deus com nossa força, irmão, é só dor de cabeça, viu? Mas quando nós, em nossa fraqueza, queremos servir a Deus, então dependemos dele. E podemos Amém. experimentar o poder que vem realizar a sua vontade. Isso é Amém. maravilhoso. Deus seja louvado. Amém, irmão. Irmão, aqui a armadura tem um versículo bom. Aqui nós podemos até ler todo até o 18, né? Deixa eu só procurar aqui, ver se acho aqui. Efésios, né? Sim. Pode ser, irmão, por favor, para ler. Efésios 6, do 13 ao 18 agora. Eu vou ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Amém. para que possais resistir no dia mau, e Sim. depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém. Até aí, irmão, mais. Até o 18. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Amém. com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito. Amém. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Então, Amém. aqui nessa abordagem aqui, eu apresentei, você pode ver aqui, né, a figura da armadura romana, né, vamos falar assim, que um soldado vestia, né, e que você tem toda a vestimenta que menciona aqui, né, o capacete, a couraça, né, tem a cinta aqui, tem o calçado, desse outro lado tem o escudo, né, e por último aqui a espada, né. Então, nós vamos tentar desenvolver cada uma delas à luz das escrituras, né? Então, irmãos, aqui você tem a primeira menção de você estar firmes, cingindo vós. Então, cingindo vós vai dizer em relação a quê, irmãos? Em relação a essa cinta que usava aquele soldado. Então, eu pesquisando, né? Eu encontrei a informação que diz que aquela cinta que usavam aqueles soldados fazia parte da armadura, porque ele servia aqui no amarelo, está escrito, o cinto era uma peça central da armadura, olha só, de um soldado, segurando outras peças no lugar, permitindo a liberdade de movimento. Agora pensa comigo, uma cinta que está meia floxa, né? Eu mesmo, quando ando com o cinto meio floxo, a calça cai, né? Aí tem que ajustar mais, não tem? Verdade, irmão. Então, aqui é interessante, irmãos, porque é uma âncora, vamos falar assim, da verdade de Deus. É a base para a vida cristã. A verdade protege o cristão. Então, o que é Amém. a verdade? Porque se vem tu falando que você tem que segurar com a verdade, talvez não está claro o que é a verdade. E isso, irmãos, é motivo de muita hoje teologia e pessoas falando, dizendo que eles são donos da verdade, que eles têm a verdade. E dizem, dizem assim, eles não têm a verdade. Nós temos a verdade. Mas ao final, o que é a verdade, então? O que é essa verdade que tem que estar cinida? Você tem que estar revestida disso, porque a cinta, ela rodeia o corpo. Você tem que estar vestido dessa cinta, dessa verdade, que é uma segurança para tudo que representa aquilo. Irmãos, nós podemos começar dizendo João 17:7. Olha o que vai falar aqui. Santifica-os na verdade. Ó, aqui nós podemos falar assim, o que é a verdade? O versículo nos fala claramente. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Ô, Amém. irmãos, mas aqui eu falo para você, eu vou levantar aqui minha Bíblia. Tem muita palavra de Deus, né? Não tem? Ok. Então, tem pessoas que falam assim, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É verdade, mas se a gente não deixa o Espírito usar essa palavra, a gente pode se machucar com ela, viu? Pode ser cortar até. Você dá uma criança uma faca, vou ver se ela não se corta. Você não vai deixar ela brincar com uma faca, não, né? Então, para manejar ela, tem que estar nas mãos da pessoa certa, que é o Espírito de Deus. Então, Amém. olha como que está tudo entrelaçado com a verdade. E uma coisa que eu fiquei muito grato com, não sei se os irmãos lembram, nós abordamos Isaías 59, versículo 17, nós podemos ir rapidinho lá, só para lembrar, né? Isaías 59, que é aquela experiência do povo de Israel, quando uma das tantas experiências que eles estavam em contrariedade com a vontade de Deus, mas dessa vez ele reconhecendo, tem uma expressão lá, versículo 17. Vestiu-se a justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pois sobre si a vestidura da vingança se cobriu de selo, como de um manto. E eu sempre queria saber de onde que Paulo tirou aquelas figuras, né, da armadura e tal. A gente tem aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, algumas das, vamos falar assim, armaduras aqui, né? Mas sabe qual que é o sentido que me impressionou? Quando ele está falando, se você ler o contexto aqui, está falando da verdade.
E a verdade é aquilo que vem de Deus como sua vontade. Então, quando a gente fala da verdade, que pode santificar, é a verdade que é a sua vontade. Irmãos, isso faz a grande diferença nas Escrituras. Amém. Porque quando você vai Amém. nas Escrituras para conhecer a vontade de Deus, então, sim, irmão, nós estamos na trilha certa. A palavra pode produzir no seu coração. Agora, se nossa motivação daí nessa Escritura não for isso, irmãos, não adianta. A gente não tem a realidade da armadura de Deus. Não tem a cinta, irmão, não está segurando em você. Porque a cinta que segura é quando se relaciona à vontade dele. E Amém. graças ao Senhor que sua vontade, irmãos, na plenitude do tempo, nesses últimos dias, ficou muito explícito, claro e abundante na palavra de Deus, né, irmão? Não é Amém. escasso. Se você falar a verdade, né? Até é muitas coisas que envolvem, mas quando você fala a vontade de Deus, fica muito mais claro. Então, fiquei muito encorajado porque tem várias experiências, como, por exemplo, aqui no caso, eu coloquei Primeira de Reis 22, 5 a 28, Segunda de Crônicas 18, 4 a 27, que são o relato de Micaías. Lembra Micaías? Uhum. Que representava um profeta de Deus, né? Não precisa ir lá, só resumindo rapidinho, que é bem extenso, né? Mas você sabe que ele estava da parte de Deus. E porque ele estava da parte de Deus, ele estava preso nas mãos de um rei que não tinha nada a ver com Deus e não queria fazer a vontade de Deus, que era rebelde contra Deus. E todo mundo sabe, né? A história de Josafá e do rei Acabe. Uhum. Acabe era um rei perverso, que não se importava com Deus, só se importava com ele mesmo. E uma pessoa que se importa com ele mesmo, nunca ele vai querer a vontade de Deus. Agora, nós temos um profeta, uma pessoa da parte do Senhor, que está ali por causa de Deus e que se importa com a vontade de Deus. E você lê o relato lá, irmão, você vai ver 400 profetas que falavam muitas coisas favoráveis para aquele rei. Hoje, irmão, no mundo espiritual falando, nesse mundo evangélico, tem muitas pessoas falando coisas de Deus. Mas a pergunta é: quantas das pessoas que falam hoje na internet e falam por tudo quanto lado estão se importando com a vontade de Deus realmente? Que a motivação do coração dessas pessoas é verdadeiramente o Senhor. Irmãos, Sim. eu confesso para o seu irmão, sempre esse é princípio. São poucos o que acertam com ela. O caminho que conduz para a vida é apertado. O caminho é angosto, né? E apertado o caminho que leva para a vida. Ah, Estreito. sim. Mas o caminho que leva para a perdição, irmãos, é ancho, Verdade. é largo. E muitos são os que entram por ele, viu, irmão? Assim você vê esse retrato ali na experiência de Miqueias, que ele era uma pessoa que não se importava com ele. Irmãos, eu queria fazer essa reflexão juntos, porque eu preciso isso. Se realmente nós queremos nos importar com a vontade dele, irmãos, que não nos importe pagar o preço. Porque sempre que nós queremos andar piedosamente, irmãos, seremos perseguidos. E esse é um princípio, irmãos. Agora, se nós queremos fazer o que todo faz, então nós seríamos um mais com esses 400 ali, né? Falando para aquele rei que ia dar tudo certo, né? Mas não era a vontade de Deus. Só uma reflexão para os irmãos, depois vocês leem lá, tá bom? Agora, João 14,6, ainda falando da verdade, né? Uma coisa que nos ajudou muito, irmão, no passado, graças ao Senhor por isso, que o Senhor sempre nos socorre, né? É nos alinhar em relação à verdade. Porque eu confesso para os irmãos, gostava muito de aprender versículos e conhecer doutrina, sabe? Até que eu percebi, irmãos, que para você conhecer a verdade, primeiro você tem que entender que ele é uma pessoa. E ali em João 14,6, o Senhor falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: Eu sou, eu sou.
Então, Amém. nunca podemos desassociar a verdade com uma pessoa. Esse é o ponto de partida, irmãos. É uma pessoa. Essa verdade que todo mundo procura, porque todo mundo fala que tem a verdade, na verdade, não é doutrinas. Muitas pessoas se confundem, porque você pergunta para elas o que é a verdade. Então, ele diz assim: ponto número 1, a verdade é isso. Ponto número 2, a verdade é isso. Ponto número 3, a verdade é isso. Mas, irmão, a verdade é uma pessoa. Ela é uma pessoa Amém. Amém. viva. Amém. Que Verdade. maravilha, né, Amém. irmão? Aleluia. Deus Faz seja toda a louvado. diferença. Faz a diferença, né, irmão? Aleluia por Cristo Jesus, irmão. Que coisa Amém. maravilhosa, né? Ó, e aqui, irmãos, o senhor falando em 4:25, se algum irmão quiser ler, de Efésios, eu não sei se a gente vai conseguir terminar tudo, mas não tem problema, a gente vai devagar mesmo, né? E se não terminarmos, a gente continua outra hora, porque realmente se nós queremos se envolver e cada ponto é bem extenso mesmo, viu? Ó, A Wanda está querendo ler aqui. tá Por bom, irmã. isso, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sim. Você vê a contrariedade, né? Verdade é uma coisa, mentira outra, né? Uhum. E aí nós temos a personificação agora. Quando você vai em João 8:44, a mentira é uma pessoa, você viu? Uhum. Se você vai lá, quem que é a mentira? O pai da mentira, né? O pai da mentira. Ele é um mentiroso desde o princípio e nunca se firmou Na verdade. na verdade. Então, podemos personificar a verdade na pessoa de Cristo e a mentira na pessoa do diabo. Puxa vida, hein? Que separação agora, né? Então, irmãos, é impressionante porque quando nós nos deparamos com nós mesmos, com a verdade, com a revelação das Escrituras, nós percebemos que nós somos filhos da mentira. Então, nós somos mentirosos. Em outras palavras, quando ele disse em 4:25, não mentais uns aos outros, ele, não viva uma vida de irmandade segundo o princípio da carne. Porque mentir, irmão, é qualquer coisa que nós fazemos na carne, por mais certo que seja. Você vê como que é a diferença? É bem mais além. De fato, né, irmão, você vai ler aqui, ele está mostrando aspectos práticos de nosso relacionamento. Mas eu estou fazendo só uma reflexão para nós entendermos a profundidade do que significa ser despojado do velho homem. Despojar, porque nesse capítulo 4 ele fala isso. Despojai-vos do velho homem. Porque esse velho homem, irmãos, só tem mentira. Olha como que é. E revestido do novo, que só é verdadeiro. Que coisa boa, né? Amém. Amém. Amém, irmão. Maravilhoso. Aleluia. Que coisa linda, hein? Amém. Oh, Senhor, Amém. que coisa maravilhosa. Nós estamos lendo aqui, eu deixei os versículos aqui. O Apocalipse 14:5, que fala, que está aqui embaixo, não precisa ir lá. São Ah, estes, quando fala dos 144.000, né? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Você vê como que é impressionante, irmão? Agora fica mais claro essa expressão, não fica? uhum. Ei, coisa maravilhosa, né, irmão? Aqui, ó, voltando ainda de novo, né? Efésios 4:24, revestido do novo homem, né, que nós estamos lendo, criado segundo Deus, em justiça e retidão. De onde que procede esse novo homem? Da verdade. Você está vendo que é uma pessoa agora? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eirai-vos e não pequeis. Não se ponha sobre o sol sobre vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Você está vendo, irmão? Quando nós estamos na esfera daquilo que é velho, nós damos lugar. Então, o campo espiritual
Quando nós estamos lidando com as coisas espirituais, não pode entrar as coisas da carne, porque é o terreno do diabo. É aí onde nós somos vítimas, vamos falar assim. É a mesma Verdade. coisa do pântano, né? Você sabe lá, o cocodrilo, né? Ele está ali na empreita. O campo de ação dele é o pântano ali, nesse lugar, né? Então, se você está fora, ele não tem muita ação para te alcançar. Mas se você se entrar lá dentro, ele está sorrateiramente esperando a espreitar você. Então, o terreno de atuação é esse pântano desse mundo, das coisas desse mundo. Exteriormente, irmão, nós temos a influência do mundo, mas interiormente, nós temos os desejos da carne. Então, a nossa luta espiritual sempre vai ser derrotada porque nós não estamos cingindo-nos com o que, irmãos? Com a verdade. Ó, Verdade. olha aqui esse versículo, algum irmão para ler. 2 Coríntios 4, olha que lindo esse aí, irmão. Versículo 1 ao 2. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, semos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da Manifestação da verdade. verdade. Amém. 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 Mas esse É, versículo diz tudo, né, irmão? Não precisa é, acrescentar nada, né, irmão? Ó, aqui Sim, embaixo irmão. continua lendo, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. Você vê que é um problema muito sério, irmão. É assim, esse versículo, quando a gente lê, olha que impressionante. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E nessa esfera da mentira, que é o primeiro, que é as coisas desse mundo, irmãos, é assim, onde nós somos cegados para aquilo que é verdadeiro. E nós estamos vendo de perto quando as pessoas são distraídas para seguir alguma coisa que não tem relação com a verdade e julgando elas mesmas que aquilo é verdadeiro. Eles estão cegados no entendimento. E é impressionante quando você vai lá na. Aqui eu separei uns versículos aqui em João 8, 29, ó, 8, 29 e 33, né? Você sabe, irmãos, um tempo atrás, participando de um grupo aí, o preleitor falava sempre uma frase, que eu ficava incomodado com aquela frase. Tem que crer na palavra, dizia assim, né? E depois usava outra expressão, tem que obedecer a palavra. Mas eu ficava muito aborrecido porque era tendencioso aquilo. E usava, por exemplo, esses versículos aqui, que é interessante, né? Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Está falando de Jesus aqui, o próprio Senhor. Dito estas coisas, muitos creram nele. Olha que impressionante. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vê, nós Amém. estamos falando ainda da cinta que segura aquela armadura, vamos falar, né? Que envolve vários itens da armadura, aquilo que tem que estar fixo, firmado. Agora pensa comigo, irmão. Se a pessoa que é crente, que está recebendo a palavra, se firma na palavra do Senhor que ele está falando, diz: conhecereis a verdade. Você vê, é uma decisão pessoal de alguém querer fazer a vontade de Deus. Por consequência, ele conhece a verdade e essa verdade, que é a vontade de Deus, liberta ele. E amém. você sabe que quando usa esse contexto aqui, você sabe que aconteceu ali, né? Versículo 33. Responderam-lhe. E eu pergunto para os irmãos: quem que respondeu?
Aqueles que tinham crido nele ou aqueles que não estavam crendo nele? Não precisa Aqueles que responder. não- Mas diz assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como disse tu seres livres? Você vê, irmãos, que uma pessoa que está ouvindo, ela tem, como disse assim, não está ouvindo, mas não está ouvindo. Você já aconteceu com uma pessoa? Você está explicando a Bíblia assim, está mostrando o versículo, mas ele está calculando a ver que resposta vai dar. Ele não está interessado em conhecer a verdade. Ele não, ele já tem a ideia pronta. Então ele não quer te ouvir para receber, ele quer te ouvir para te contestar. Tinha pessoas ali que estavam ouvindo o Senhor, mas não estavam ouvindo. Porque se eles estivessem ouvindo ao Senhor, o que ele tinha falado naquele capítulo, irmãos? Se permaneceres na minha palavra. E nós precisamos lembrar, capítulo 8, irmãos, o contexto desse capítulo aqui é extraordinário, porque nos apresenta daquela mulher adúltera que foi levada por aqueles religiosos aos pés do Senhor para, como disse, achar nele uma oportunidade de acusá-lo, de condená-lo, né? Para que o Senhor se entregue com suas próprias palavras, né? Não estava interessado na justiça de Deus, ainda que se cumpra a vontade de Deus, não, eles queriam a oportunidade. Você vê como que já estava condicionado na mente deles para encontrar alguma coisa errada no Senhor. E ali, diante de quem é a verdade, a luz, acusados por sua própria consciência, vocês lembram disso? O que eles fizeram? Acusados por sua própria consciência de que eles eram o quê? Pecadores. Pecadores. Porque em vista do que o Senhor tinha falado, o Senhor tinha falado que esteja sem pecado, seja o primeiro Atire a a tirar a primeira pedra. pedra. Então, acusados pela sua própria consciência. Está vendo, irmãos? Essas mesmas pessoas que estavam ouvindo o Senhor, que tinha dito, porque ele falou no versículo 24 do capítulo, por isso eu vos digo que se você não credes, morrereis nos vossos pecados. Se não crees que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora, você vê, irmãos, eles foram acusados pela sua própria consciência de que eles eram pecadores. E o Senhor estava falando: se você crê que eu sou, se você não crê, você vai morrer. E nessa acusação que você foi embora, você não tirou a primeira pedra, porque a luz de Deus estava ali, você foi acusado que você é um pecador. Você que se acha religioso, que conhece, você é um pecador. Olha como que é, se você ler só o contexto aqui. Como libertos? Que deveria ser a pergunta deles, né? Como você liberta? Eu não consigo, a lei não consigo cumprir, gente. Eu sou um religioso. Como você liberta? Olha que pergunta deveria ser feita, né? Ô, Senhor, que coisa maravilhosa. E o versículo 18, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhe Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Você vê como o Senhor falava? Muito claro. Mas o que acontece, irmão? A pessoa diz assim: conhecereis a verdade, o Senhor está falando isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que vamos ser libertos? Nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como disse, tu sereis livres. Eles precisavam crer nas palavras que eles não conseguiam ser libertados dos seus próprios pecados. Então você vê como que, irmãos, quando alguém quer fazer a vontade de Deus, por que nós estamos fazendo uma forte explanação na questão da cinta, de um item da armadura de Deus? Por quê, irmãos? Porque é fundamental. Se eu não estou claro que por mim mesmo eu não consigo agradar e nem fazer a vontade de Deus, assim como aquele religioso, eu vou ser cegado, como fala capítulo que nós lemos, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para quem? Para os que perecem. Está coberto. Tá vendo? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. E aqui, se nós fazemos a leitura, seguindo aqui, essas próprias pessoas que estão ouvindo o Senhor queriam apedrejar ele. Ah, você vai lá no capítulo 8, versículo 51. Olha que impressionante. De João, né? Não está aqui. Mas é interessante isso aqui, irmão. Nós podemos
considerar 44, eu acho que é o 43, perdão. Vamos ver. Qual a razão esse? Isso aí. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha Tá palavra. vendo qual é o problema, irmão? A pessoa já vai condicionado com a cabeça dela para ouvir e não vai ouvir. Ele tem uma incapacidade de ouvir o que o senhor está falando. O senhor está falando claramente, mas quem que vai crer? Só aquele que quer fazer a vontade de Deus. É impressionante, irmãos. Significado da verdade em Cristo. Não é apenas um conceito intelectual, mas uma força de seu poder que liberta as pessoas. Porque aqui eu coloquei Efésios 4:21. Se é que de fato tendes ouvido, olha, você vê como que é ouvido? Você vê como que é? Mas eles eram incapazes de ouvir. Mas aqui, quem é capaz de ouvir, se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos? Porque quando nós ouvimos as palavras do Senhor, irmão, nós somos instruídos segundo a verdade em Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão, Amém. É. que Amém. nos tira do engano. E eu fiz isso aqui, irmãos, porque achei muito importante nós trabalharmos essa questão. Agora nós podemos voltar ali. Não tem problema se a gente não terminar, tá? Nós estamos aqui em que horário? Falta um pouquinho lá, mas vou entrar num mais, né? Ó, aqui são 6 itens, tá? Nós desenvolvimos só o primeiro. Mas não tem problema, porque esse aqui tem que gastar mais tempo. Inclusive, os irmãos podem depois enriquecer mais isso aqui, porque é muita riqueza. Realmente, uma relação tão importante como a armadura de Deus, o que significa cada um delas, que todas elas estão entrelaçadas, né? Você não tem como separar uma da outra, você tem que se revestir de toda a armadura, né, irmão? Não é precioso? Sim. Ó, a segunda é o capacete, né? A coraza, não é? Vamos ver. Qual que é o segundo? A coraza mesmo. Ó, quer ver? Ó, Efésios 6,14. Está, pois, firme, cingindo-vos da verdade. Agora nós entendimos o que está cingindo, ou está com a calça segurada, né? Com a cinta segurada sobre o corpo. Vestindo-nos, de novo, da couraça. E aqui você tem a figura, né? Essa é a figura da couraça de um soldado que ele colocava. Então, principalmente, ele vai proteger o coração, né? Coração é interessante. Por que fala couraça da justiça? Couraça da justiça protege o coração, que são os órgãos mais vitais aqui, né? Você Amém. pode Sim. ver, quando ele estava na batalha, a parte mais importante, se ele se referia nessa parte aqui da coraça, onde tem o lugar da coraça, com certeza ele ia morrer. Se talvez pegava uma flecha ali na perna, em algum lugar, talvez não ia morrer, mas aqui era fundamental. Você vê como que é? Nós estamos só fazendo figura de linguagem só para entender a importância, né? Proteção que a justiça de Deus oferece ao coração. O que a justiça de Deus oferece ao coração? Vamos falar assim, como está interligada com o coração? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então, a justiça é tão importante, irmãos, porque você vai ver, por exemplo, uma coisa que a lei fez é mostrar nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Então, toda tentativa minha de fazer alguma coisa para Deus expunha o quê? Trazia em evidência o quê? A minha incapacidade de agradar a Deus. Portanto, era injustiça. Você vê, irmão, a experiência. Vamos dar um exemplo assim só para entender, né? Você tem você tem Adão e Eva, e depois tem Abel e Caim. Abel levou sua oferta e Caim levou a sua. Quando Abel levou sua oferta, Deus aprovou a oferta ou a pessoa dele? A pessoa dele primeiro.
Sim. Quando nós vamos lá, só para ler. Capítulo 4 de Gênesis, né? Versículo 4. E Abel, por sua vez, trouxe. Versículo 3 primeiro. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel. Você vê que não é primeiro a oferta aqui, senão a pessoa. Uhum. Então, você vê, é a maneira, em primeiro lugar, irmão, a justiça tem a ver como nos aproximamos a Ele. De que maneira nos aproximamos a Ele. Então, aqui dentro desse quadro, você tem a maneira correta, porque ele está apresentando algo que é a maneira correta de Deus, o que é o sacrifício, que está trazendo uma ilustração de que ele não consegue praticar justiça, e que somente através dessa oferta podia se oferecer justiça. Agora, Caim, olha, é impressionante isso aqui. Ao passo, versículo 5, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Está vendo a pessoa aqui? Primeiro, e depois a oferta? Sim. Não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu seu semblante. Está vendo, irmão? Aonde que uma pessoa se ira? Não é no coração que a pessoa fica irada, fica reprovando? Irada, né? A pessoa fica. Então, isso que acontece quando você está diante da justiça de Deus. Você tem paz, porque ele vem de Deus, te reconcilia com Deus. A justiça de Deus tem isso, te proporciona. Por isso que é coraça. Coraça da justiça, aquilo que provém de Deus que faz. Agora, quando você leva algo, você tem o esforço, querer você ser justificado, você tem reprovação e cai teu semblante e fica airado. Você vê que impressionante isso aqui? Irado. Não é impressionante como que é uma figura só para você ver a importância disso. Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Do madeira. No madeiro. Ó, aqui tem um comentário: certeza da salvação. A couraça da justiça também pode ser vista como a segurança da salvação. Sabendo que somos justificados pela fé em Cristo, podemos ter confiança de que estamos protegidos da acusação de Satanás, que é o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10. Mas aqui tem um segundo lado. Por um lado, a justiça de Deus te reconcilia, porque não é uma obra tua, é Deus que fez. Em Cristo, aqui em 2 Coríntios 5:21, fica claro. Mas, por outro lado, te protege daquilo, como dizia, aquela justiça própria, né? Paulo, ele disse, nós lemos lá, Filipenses capítulo 3, que tudo aquilo que ele achava de bom, não se aproveita disso como para oferecer uma justiça de si mesmo. Ao contrário, por causa da luz, por causa da percepção espiritual, ele não se apoia nas coisas boas dele. Porque se ele se apoiasse nas coisas boas, seria o mesmo princípio de quem? De Caim. Você vê, é o mesmo princípio, ele se apoia naquilo que ele acha de bom para Deus. E isso não traz justiça. Então, o mesmo princípio é assim. Quando você está na justiça de Deus, traz o que para teu coração? A alegria. E não o contrário de ira. Tá vendo? Não é impressionante isso aqui? Ó, vamos prosseguindo aqui, Filipenses 4:8. Ó, nosso irmão Fernando chegou. Graça e paz, irmãos. Ô, Graça irmão e Fernando, paz. Estou nós já aqui estamos na aqui no... estrada. Vou É, acompanhar vocês aqui enquanto eu retorno para casa. tá bom, irmão. Ok. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento.
Você está vendo o que é no coração? Um coração puro é essencial para nos relacionar com Deus. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. Eu pergunto, onde que produz a limpeza a palavra de Deus? Não é no No coração? coração. É, para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Você vê como que de que maneira experimentamos esse limpar nosso coração? Você vê como que é importante a coraça da justiça? Ó, Amém. Salmo 21:14, que é o salmo preferido do seu irmão Heber, a intimidade do Senhor é para os que temem, a qual ele dará a conhecer a sua aliança. Você vê que tudo se produz na esfera do coração? Salmo 119, olha que diz esse salmo, irmãos. Se algum irmão quiser ler, Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Não é? Não. 119, 9, 11? Isso, Né? 9 e versículo É, 11 só. é o que está aqui no Isso, aqui slide. está aqui. Está aqui, Ah, irmão. tá. Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Agora saiu. Perdão. Saiu. Eu que apertei aqui errado. Aí, voltou. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Aí, ó. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém. Glória a Aí está a Deus. segurança. Aí está a segurança. E o último versículo aqui que eu coloquei foi Tiago 1:22, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganados a vós mesmos. Então, a palavra que produz, irmão, limpeza é aquela que nós, como o nosso irmão Faganelli trouxe ali de Mateus 7, né? Aquele que construiu sua casa, o Senhor comparou uma pessoa que ouve e não pratica, alguém que edificou sua casa sobre a areia. O que acontece com esse coração? Quando vem a aprovação, ele se diz, a justiça não é uma justiça de Deus aqui. Ele tem um problema de consciência ali. Você está vendo como que é? Naufraga, até pode naufragar na fé por causa disso. Eu sei que é impressionante, mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é comparado com aquele que edificou sua casa Sobre a areia, sobre a sobre a rocha. rocha. Vieram os ventos, vieram a provação, mas a justiça dele está blindada, a coraça está blindada. Você vê como que é impressionante? Sim. Glória a Deus! Amém. Maravilhoso, irmãos. Vamos prosseguindo aqui. Nós estamos aqui, ó, que horário já? Já chegou no horário, né? Mas eu vou passar o slide para os irmãos também, para os irmãos poder procurar os versículos que está aqui bastante, né? Ó, faltou a coraça, faltou o capacete, faltou os calçados, faltou o escudo, faltou a espada. Então, quase, o irmão Fernando, quase não desenvolvimos nada ainda, tá? Então, depois vamos continuar, uma hora a gente continua, mas não precisa se preocupar. Tá bom, irmãos? Graças ao Amém. Senhor. Deus seja louvado. Muito bom. Amém.